Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a UC3, né? Vamos iniciar a UC3 e vamos falar sobre legislação trabalhista e previdenciária relacionados aos aspectos referentes à avaliação de riscos. Muito bem. Atualmente, a gente pode dizer que as leis não acompanham as mudanças sociais e de trabalho ocorridas no nosso país, né? E também no mundo. Isso se deve tanto pela dinâmica dos acontecimentos, como pela velocidade com que a evolução tecnológica vem ocorrendo, né? E as leis não estão acompanhando essa evolução. Durante muitos séculos, né, durante 2 séculos, essas leis trabalhistas estão sendo aperfeiçoadas e modificadas, fazendo com que sejam consideradas conquistas importantes para os trabalhadores, né? Então essas leis, elas vêm passando aí por uma série de modificações e por uma série de aperfeiçoamentos, né, para beneficiar os trabalhadores. E a necessidade de reunir as normas trabalhistas em um único código abriu espaço para unificação dessas leis trabalhistas em uma única matéria, né, acarretando então a criação da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, né, que foi criada em 1943. Outro marco importante é a criação da Portaria 3.214, né, de 1978, que aprova as normas regulamentadoras, né, as nossas conhecidas NRs. E no capítulo 5, né, da CLT, ela aborda aí essas normas relacionadas à saúde e segurança do trabalho. E aí, as legislações relacionadas à SST, né, a Saúde e Segurança do Trabalho, são a Constituição Federal, as próprias NRs, né, as normas regulamentadoras, e a Lei da Previdência Social. O avanço das leis e a criação de portarias são importantes para a saúde e segurança do trabalhador, pois muitas atividades ocupacionais existe exposição, né, aos agentes de risco, aos agentes físicos, químicos, biológicos, né, que são considerados perigosos para a saúde desses trabalhadores. As legislações trabalhistas, em suas modificações, consideram essa exposição do trabalhador e procuram ampará-lo, né? Procuram dar suporte a esse trabalhador, caso, né, ele sofra algum acidente, sofra algum afastamento, né, devido aí a um acidente de trabalho ou a uma doença ocupacional, né, por função da sua atividade de trabalho. E dentre as legislações e suas abordagens referentes à SST, a gente tem aí essas 3 legislações que são muito importantes para a área de saúde e segurança do trabalho, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 legislações associadas. Bom, então a gente vai começar aí pela Constituição Federal de 1988, né? Então essa Constituição Federal, ela refere-se à saúde e segurança do trabalhador através de alguns artigos, né? E aí eu destaquei para vocês 2 artigos importantes que essa Constituição Federal trata. E aí a gente tem o artigo 7º, né, que fala sobre o direito dos trabalhadores urbanos e rurais, e o artigo 200, que é sobre a competência do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Então, são 2 artigos importantes que falam sobre saúde e segurança do trabalho, né, nessa Constituição Federal de 1988. Além disso, essa Constituição Federal também aborda diferentes temas importantes, né, na redução dos riscos inerentes ao trabalho. Através das normas de saúde, das normas de higiene ocupacional e da segurança. Também relata um pouquinho sobre adicional de insalubridade e periculosidade, proteção em razão do processo de automação, seguro contra acidente de trabalho, proibição do trabalho noturno ou insalubre para menores de 18 anos e atribuição de competências do Sistema Único de Saúde, tá? Como a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como
à saúde do trabalhador, tá? Então, a Constituição Federal, ela traz aí no seu corpo algumas questões importantes sobre saúde e segurança do trabalho. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a CLT, né? Que a CLT é o quê? É a consolidação das leis do trabalho. A modificação, né, do capítulo 5, no título 2 da consolidação das leis do trabalho, constitui ali a responsabilidade ao Ministério do Trabalho e Emprego, através da implementação de disposições adicionais às normas regulamentadoras, levando em conta as características de cada atividade e setores de trabalho, né? Então, a CLT, ela traz para a gente questões importantes também de saúde e segurança do trabalho e reserva um capítulo específico só para isso. Em 8 de junho de 1978, é aprovada a Portaria 3.214, que trata do detalhamento da aplicação dos artigos constantes na Lei 6.214 de 77, né? Que a partir daí vai dar origem às nossas NRs. E a CLT, ela prevê a regulamentação da prevenção dos acidentes de trabalho e constitui também a base da legislação de segurança do trabalho e de saúde ocupacional no Brasil, né? Então, foi a partir da CLT que começou a se pensar sobre as normas relacionadas à saúde e segurança do trabalho, né? A partir daí que foram criadas outras normas, outras legislações que têm relação direta com a segurança do trabalho, né? E a Portaria 3.214 contempla essas medidas relativas à segurança e medicina do trabalho, né? E torna obrigatória a sua adesão, né? Para todas as empresas que tenham pelo menos um empregado regido pela CLT, tá? Então, ela é a base de todas as normas e todas as legislações relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Então, a partir daí, surgiram as NRs, né? As normas regulamentadoras. E as NRs, elas são formadas, né? São elaboradas através de uma comissão tripartite, tá? Então, é formada por representantes do governo, empregadores e empregados, né? E aí, atualmente, a gente tem 37 NRs em vigor, né? Então, a gente tem lá a NR1, que fala sobre as disposições gerais e gerenciamento de risco ocupacional, né? Um novo texto, nova redação, ela foi atualizada aí em março de 2020, né? Bem recente, essa última atualização. A NR2, que fala sobre inspeção prévia. A 3, que é embargo ou interdição. A 4, que é sobre o SESMIT. A 5, que é sobre a CIPA. A NR6, que é sobre equipamento de proteção individual, os EPIs. A NR7, que é o PCMSO. A NR8, que fala sobre edificações, né? Lembrando que a NR7 também passou ali por uma reforma, né? E também foi revista e ela está com uma nova redação. A NR9 também passou por alterações recentes, e aí ela foi alterada até o seu título, né? Antes era o antigo PPRA, agora é a Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Lembrando aí que esse novo texto, ele entra em vigor a partir de um ano da sua última publicação, né? Que foi dia 10 de março de 2020, também recente. A NR10, que fala sobre segurança em instalações e serviços de eletricidade. A NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. A 12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. A 13, caldeiras, vasos de pressão e tubulações e tanques metálicos de armazenamento. A 14 fala sobre fornos. A 15, atividades e operações insalubres. A 16, atividades e operações perigosas. A 17, que fala sobre ergonomia, que também está em revisão e está para ser publicada aí a sua nova redação. A 18, segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. A 19 fala sobre explosivos. A 20, segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. A 21, trabalho a céu aberto. A 22, segurança e saúde ocupacional na mineração.
A 23, proteção contra incêndios. A 24, condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho. A 25, resíduos industriais. A 26, sinalização de segurança. A 27, registro profissional do técnico de segurança do trabalho, que foi revogada, né, não é mais válida. A 28, fiscalização e penalidades. A 29, norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário. A 30, segurança e saúde no trabalho aquaviário. A 31, segurança e saúde no trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. A 32, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. A 33, segurança e saúde nos trabalhos em espaço confinado. A 34, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval. A 35, trabalho em altura. A 36, segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. E a última, 37, segurança e saúde em plataformas de petróleo. Né? Então, temos essas normas regulamentadoras que estão em vigor. E a gente tem duas NRs que eu quero destacar para vocês, né, que fazem referência aos riscos físicos, químicos e biológicos, tá? Que é a NR9 e a NR15, né? Então, a gente tem lá a NR9, que é a avaliação e controle das exposições ocupacionais, agente físico, químico e biológico, né? Que é o novo texto, a nova redação, antigo PPRA. E a NR15 aqui comenta sobre as atividades e operações insalubres, tá? A NR9 estabelece os requisitos para avaliação das exposições ocupacionais a esses agentes, né, físico, químico e biológico, quando identificados no Programa de Gerenciamento de Risco, que é o PGR, que está previsto na NR1, tá? Que também passou aí por uma reformulação e está com nova redação. E subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais, tá? A identificação das exposições ocupacionais a esses agentes, físico, químico e biológico, ela deve considerar alguns princípios, tá? Vocês podem encontrar isso lá na nova redação da NR9. Então, o primeiro, descrição das atividades, depois, identificação do agente e formas de exposição, depois, possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados a exposições identificadas, depois, fatores determinantes da exposição, depois, medidas de prevenção já existentes e, por último, identificação de grupos de trabalhadores expostos, tá? Então, vocês conseguem visualizar, né, na nova redação da NR9, esses quesitos aí que precisam constar no PGR, tá ok? E um pouquinho sobre a NR15, né, que fala ali, os limites de tolerância, bem como os requisitos técnicos necessários à caracterização da insalubridade, né, que fala sobre a NR15, são definidos pela própria norma regulamentadora 15, tá? Então, ele traz alguns limites de tolerâncias, né, que precisam ser seguidos para verificar se aquele profissional, se aquele empregado, ele tem direito ou não à insalubridade, tá? Então, traz parâmetros para o pagamento do adicional de insalubridade. E aí, a gente tem alguns graus, né, de insalubridade. Então, a gente tem grau máximo, que é insalubridade de 40%, grau médio, que é insalubridade de 20%, e grau mínimo, que é insalubridade de 10%. Tá? Então, a NR15, ela traz para a gente essas questões do que é insalubre e o que não é insalubre, né? Quando que esse profissional terá o direito do adicional de insalubridade e quando não, né? E aí a gente vai estudar isso com mais detalhes mais para frente. E aí eu quero fazer uma relação aí das normas regulamentadoras, né, especificamente da NR15 e da CLT, tá? Então, a CLT, ela apresenta alguns aspectos da NR15 em alguns artigos que ela traz pra gente, tá? Então, o primeiro deles é o artigo 189. Então, o que traz aí nesse artigo 189, né? Então, são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condição ou métodos de trabalho, expõem os trabalhadores a agentes nocivos à saúde,
acima dos limites de tolerância fixados em relação da natureza e da intensidade do agente, o tempo de exposição e os seus efeitos, né? Então, a gente tem algo muito similar em relação a essa questão na nossa NR15, e a CLT também traz essa pauta aí nesse artigo 189. O artigo 190, então ele traz também algumas questões que a gente pode relacionar com a NR15. Então ela fala assim pra gente que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a aprovação do quadro das atividades e operações insalubres, adotando normas sobre critérios de caracterização da insalubridade, limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e tempo máximo de exposição dos empregados. Tá? Então, a gente também pode fazer esse link com a NR15 nesse artigo 190. E o artigo 191 também remete aí à norma regulamentadora 15. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá quando? Então, com a adoção de medidas que mantenham o ambiente laboral dentro dos limites de tolerância. 2, com a utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs, né, que minimizem a intensidade do agente agressivo e até os limites de tolerâncias adequados, né? Então, essa insalubridade, ela pode ser eliminada de uma vez por todas ou neutralizada nessas situações, tá? Daí o profissional não tem o direito aí à insalubridade nesse caso. Agora a gente vai falar um pouquinho da Lei 8.213, de 91, né? Que fala sobre a finalidade dos princípios básicos da Previdência Social, né? Então, falar um pouquinho da Previdência Social. Então, essa lei, ela tem relação direta com a legislação de SST, tá? Pois ela trata de assuntos por parte da Previdência Social aos trabalhadores vítimas de acidente ou doenças ocupacionais, né? Então, ela remete aí a essa questão das vítimas de acidente ou de doenças. Então, eu trouxe também 2 artigos aqui para destacar para vocês, né? O artigo 1º, então, a gente tem ali que a gente pode verificar a responsabilidade do Estado em assegurar aos beneficiários os meios indispensáveis para a manutenção por motivo de incapacidade ou morte daqueles de quem dependiam financeiramente, né? Então, é função do Estado garantir aí e assegurar aos beneficiários os meios indispensáveis para sua manutenção. No artigo 18, traz para a gente que existem prestações de benefícios em razão de acontecimentos envolvendo acidentes de trabalho, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente e a reabilitação profissional, né? Então, fala um pouquinho dessa questão da aposentadoria especial nesses casos das pessoas que sofreram um acidente de trabalho ou foram afastadas por doenças ocupacionais, tá? E aí a gente tem que lembrar que o acidente de trabalho, o que é? Né? Algumas definições que a gente precisa recordar em relação a essa lei, né? Lembrar o conceito do acidente de trabalho. Então, como que a gente pode definir o acidente de trabalho? Então, é aquele que acontece através de uma prática, né, de uma atividade, que pode causar uma lesão ou um dano funcional, podendo até causar a morte desse trabalhador, ou então a perda temporária ou permanente da sua capacidade para o trabalho, tá? Então, uma definição aí sobre acidente do trabalho, o que é o acidente de trabalho, tá? E é muito importante que os profissionais da segurança do trabalho saibam identificar aí essas entidades mórbidas, né, que segundo essa lei 8.213 de 91, possam ser consideradas como acidente de trabalho, né, no seu artigo 20. E lá nesse artigo 20, a gente tem a diferenciação do que é a doença profissional e do que é a doença do trabalho, né? Muitas vezes as pessoas confundem achando que é a mesma coisa. Ah, a doença profissional é o mesmo que doença do trabalho, só que não, né? Existe uma diferença entre elas. Então, doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, né? É peculiar àquela atividade profissional, né? Então, a pessoa desenvolve aquela doença por conta do trabalho dela, por conta da profissão dela, né? E a doença do trabalho, ela é adquirida ou desencadeada em função das condições especiais onde aquele trabalho é realizado, né? Condições do ambiente de trabalho,
Então, a diferença é que uma tem relação direta com a atividade profissional e a outra tem relação direta com condição do ambiente de trabalho, tá? E aí, uma nota que a gente precisa lembrar, né? Não são consideradas doenças do trabalho as doenças degenerativas, né? Inerentes à faixa etária da pessoa, que não produzam incapacidade de trabalho, e doenças endêmicas, né? Adquiridas pelo trabalhador que habita a região em que ela se desenvolva, né? A não ser através da comprovação de que é resultado da exposição ou do contato direto pela natureza do trabalho. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre o processo de avaliação, tá? Então, essa etapa, ela tem relação direta com a NR15, tá? Essa questão do processo de avaliação, os tipos de avaliação. E tem como objetivo o quê? Né? Proceder à avaliação dos agentes, né? Dos agentes que têm um potencial agressivo a esse trabalhador. E aí ela pode utilizar instrumentos e métodos adequados para determinar o nível de exposição dos trabalhadores, né? Se está dentro do limite de tolerância ou não. Então, é a partir da avaliação que eu vou verificar o que eu preciso fazer, né? Como medida de controle. E aí a gente tem dois critérios importantes para avaliação nessa questão do processo avaliativo, né? Então, a gente tem a avaliação qualitativa. O que é essa avaliação qualitativa? Então, é essa inspeção, é essa avaliação no próprio local de trabalho, né? Onde eu vou observar as características do ambiente. Como que é esse ambiente lá, né? Tem muito ruído, tem calor, tem poeira. Então, eu vou verificar, né? Eu vou fazer uma visita no local e vou qualificar aquele ambiente, né? Na minha percepção, como que é aquele ambiente? É a fase de avaliação mais intuitiva, né? Mais perceptiva, no qual a gente pode detectar a presença ou não de um risco, tá? Porém, ainda não é possível determinar o nível de exposição, né? Porque aí eu precisaria mensurar de alguma outra forma, por exemplo, da forma quantitativa, né? Então, na avaliação quantitativa, a gente vai utilizar alguns equipamentos específicos para medição, né? Com o intuito de quantificar esse agente danoso no ambiente de trabalho, né? Eu vou detectar e vou quantificar. Daí, assim, eu ter uma medida de controle eficaz, né? Então, através do dimensionamento do risco, é que a gente pode estabelecer a medida de controle ideal, né? Para que seja seguro para esses trabalhadores poderem trabalhar. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a estimativa de risco, né? Então, falar sobre estimativa de risco na visão quantitativa e qualitativa, né? Então, critérios quantitativos. Então, a gente pode identificar critérios de insalubridade, né, relacionados à NR15, pela verificação da concentração dos limites de tolerância acima dos estabelecidos por essa norma, né? Então, eu vou lá no ambiente de trabalho, vou utilizar os equipamentos, vou verificar, né, vou analisar, vou avaliar se o que eu encontrei lá está acima do limite de tolerância ou abaixo do limite de tolerância, né? E lá na NR15, a gente tem alguns anexos importantes que tomam como base esses critérios quantitativos, né? Então, a gente tem lá o anexo 1 e 2, que fala aí do ruído contínuo, intermitente e de impacto, né? O anexo 3, que é sobre o calor, o 5, radiações ionizantes, o 8, que é sobre vibrações, o 11, agentes químicos, com limites de tolerância estabelecidos conforme os agentes, né? É o mínimo, médio e máximo. E o anexo 12, que fala sobre poeiras minerais, né? A sílica e o amianto. Então, esses eu vou utilizar o critério quantitativo. Eu vou no local, vou quantificar esse agente, né? Vou quantificar, vou coletar esse agente, vou mandar para o laboratório, se for específico, né? E aí eu vou verificar se está acima dos limites legislativos ou não. E aí eu vou conseguir controlar de uma forma eficaz, propor medidas de controle de uma forma mais eficaz para esse trabalhador não se acidentar e não sofrer aí nenhum tipo de dano, nenhum tipo de lesão, tá? E a estimativa do risco da forma qualitativa, a gente tem também ali outros anexos específicos
porém que a gente vai avaliar de uma forma qualitativa, tá? Então, essa insalubridade ela vai ser caracterizada por uma avaliação pericial da exposição ao risco via inspeção da situação em si, né? Do local de trabalho, da análise, mas sem os equipamentos, né? De uma forma qualitativa. E aí, que tipo de agentes, que tipo de critério que eu vou utilizar na forma qualitativa, né? Então, lá na NR15, a gente vai ter o anexo 6, que é trabalho sob condições hiperbáricas, o 7, que é radiações não ionizantes, o 9, que é sobre o frio, o 10, que é a umidade excessiva, o 13, agentes químicos para os quais não foram estabelecidos limites de tolerância, o 13A, que é sobre o benzeno, e o 14, que é sobre os agentes biológicos, tá? Então, esses eu vou avaliar da forma qualitativa, né? Seguindo aí os princípios da NR15. Aqui eu vou deixar para vocês algumas referências bibliográficas, né, para vocês consultarem. Então, a gente tem lá o site do Ministério do Trabalho, CLT, Constituição Federal e princípios da Previdência Social. E aqui eu vou deixar para vocês uma atividade. Então, o que vocês vão fazer, né? Diante do que a gente viu, vocês vão fazer um breve texto, então, relatando por que é importante o técnico de segurança do trabalho ter o domínio dos aspectos legais das avaliações a serem realizadas no ambiente de trabalho, né? Por que é importante esse técnico de segurança ter o domínio sobre essas legislações na hora de avaliar um ambiente de trabalho, tá ok? Então, vocês vão fazer um breve texto, não tem quantidade mínima e máxima de linhas, né? Vocês fiquem à vontade para discutirem e colocarem as suas ideias no papel. E aí vocês me entreguem, né? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail, e aí nós iremos combinar a forma de entrega, ok? Então, isso é o que eu queria passar para vocês hoje. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.